Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. Bem-vindos ao Mãe Moderna. Aqui o nosso objetivo é explorar dicas, tendências e soluções que tornam o dia a dia das mães mais fácil e prazeroso. Vamos transformar a experiência da maternidade em algo ainda mais especial. Está começando mais um programa. E hoje eu recebo aqui em nosso programa Ana Clara Figueiredo, ela que é advogada especialista em direito das famílias com perspectiva de gênero, com 6 anos de atuação e tem 3 anos que se dedica somente ao direito das mulheres. Seja muito bem-vinda, Ana Clara, muito prazer te receber aqui. Muito feliz de participar do programa, trazer informação, né, que às vezes é o que falta para a mulherada conseguir dar o próximo passo. E se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho, você que ainda não é mãe, mas que trabalha também com muitas mães, muitas mulheres, para você, como que é viver tudo isso? É um trabalho que é por propósito, né? Eu falo que eu entrei no direito como qualquer outra pessoa, buscando realmente uma carreira, né? Tendo em vista que o direito abre um leque de opções, né, muito grande para você atuar. Só que encontrei meu propósito no direito das mulheres, né? Hoje eu trabalho somente com o direito das famílias, defendendo mães e seus filhos, né? Então é uma área de atuação que é uma montanha russa, né? A gente passa por muitos sentimentos, mas que é muito gratificante porque a gente consegue defender uma pessoa que geralmente já é vulnerável, né? Então a mulher geralmente ela está numa situação de vulnerabilidade maior. É uma luta diária, né? A gente segue nessa batalha aí para tentar mudar toda essa situação. Sim. Então você entrou no direito, o direito sempre foi algo que você quis, mas você não sabia a área que você queria atuar. Isso, eu não sabia. Na verdade eu comecei a advogar, né? Mas sem uma área específica. Sim. Aí eu fui me encontrando, primeiro foi no direito das famílias, que eu me apaixonei, é uma área de atuação que eu amo, assim, não trocaria, mas fui além, né? Eu fiz uma especialização totalmente voltado para as mulheres. Então a gente, quando enfrenta o judiciário para mulheres, a gente tem que ter um posicionamento diferente, né? A gente tem que ter um posicionamento de luta muito maior. Porque... Ainda mais você sendo mulher também, Exatamente, né? Porque aí passa a ser um propósito mesmo. A defesa das mulheres é um propósito de vida. E um judiciário que a gente sabe que a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Pela sociedade, no geral, existe, né, todo o preconceito com a mulher, existe o preconceito com a mãe que é solo, né? Que a maioria das minhas clientes hoje são mães solos. Então existe todo um preconceito, né, enraizado, então a gente tem que trabalhar mesmo para que a mulher saia daquele judiciário não com um olhar, né, de julgamento, não com um olhar, né, de vitimismo, Sim. mas carregando o seu direito da forma correta, né? Saindo dali com um senso de justiça. Fazendo ela entender e enxergar que ela também pode, Sim. né? Que aquilo ali também é um dever dela. E você falou que é uma área que tem muito sentimento. Eu vejo você falando, seus olhinhos brilham. E como que você faz para controlar toda essa emoção? Porque você precisa também manter o seu lado profissional. Sim. Você não pode se envolver até determinado ponto. Para você, como que é vivenciar terapia, né? Tudo isso? Na minha área, mais ainda, né? Porque, infelizmente, Paula, a gente lida com situações muito tristes, a gente lida com casos de violência doméstica, que hoje, infelizmente, é, né, absurdo. São muitas histórias, e por mais que hoje ainda as redes sociais, a internet, por mais que a gente tenha muita informação, ainda tem muita coisa velada, né? Ainda existe um tabu, um preconceito muito grande, às vezes até para a mulher conseguir denunciar aquilo. Sim, inclusive em questão de classe, né? A gente vê que a grande maioria, né, se a gente for ver as estatísticas, são mulheres de classes mais baixas. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha, porque as pessoas, né, olham para a sociedade com um olhar, né, de julgamento, a sociedade olha com um olhar de julgamento, então as pessoas não vão até a delegacia. Hoje eu falo muito com as minhas clientes, vocês não precisam ir à delegacia. Hoje é possível você pedir uma medida protetiva através do seu advogado, você não precisa passar por aquele constrangimento. Porque às vezes, né, a gente sabe que existe uma revitimização muito grande na delegacia. E é um lugar que deveria ser um lugar de acolhimento, e não é. Eu já ouvi relatos de mulheres que já foram até na delegacia da
mulher e que não tiveram essa postura de acolhimento, muito pelo contrário. Elas é um olhar de julgamento, né? Hoje, infelizmente, a gente tem delegacias, né, muito boas, mas tem outras, né, como tudo na vida, que vão revitimizar aquela mulher, que vão olhar com um olhar de julgamento, e isso faz com que elas tenham medo de chegar até ali. Né? Então, a advocacia, inclusive, né, a advocacia com perspectiva de gênero, exatamente a gente olha para isso, a gente acolhe, a gente vê as vias ali que vai fazer com que aquela mulher seja o menos vulnerável possível. Então, hoje é possível pedir uma medida protetiva sem ter que ir à delegacia, sem ter que ir fazer um boletim de ocorrência. E a medida protetiva que hoje muitas mulheres também continuam com medo de pedir, porque muitas das vezes acabam não funcionando, né? Não sendo suficiente. Como que é para você, dentro do direito, também lidar com tudo isso? Muitas das vezes é um sentimento de impotência, né, Paula? Porque nós, né, promovemos a justiça, mas existe um judiciário que precisa fazer funcionar. Existe também o fato das pessoas, né? A gente não está na cabeça do outro, então, por mais que exista aquilo ali, muitas vezes tem aquela sensação de, não vai acontecer nada, né? E aí vai lá e chega perto e agride de novo. Também existe muitas mulheres que têm diversos tipos de dependência, inclusive a financeira, que acaba voltando para aquele relacionamento, né? Essa medida protetiva não é de nada, eu estou aqui, né? Eu já ouvi de uma cliente, doutora, eu prefiro apanhar do que meu filho morrer de fome. Olha. Então, assim, são situações muito sérias, né? Então, aquela mulher passa por tudo aquilo porque ela vai priorizar a criança. Isso é muito triste, né? Isso também é um senso de que a lei não funciona, né? Porque a gente devia ter políticas públicas para abraçar essa mulher, né? Não só a medida protetiva, tem a medida protetiva, mas qual era a violência que ela sofria? Qual é o grau de violência que ela teve que enfrentar e que ela acha que apenas uma medida protetiva vai ser o suficiente para ela se sentir segura novamente. E pelo que você fala também, é um trabalho muito assim minucioso, que leva tempo, porque muitas das vezes para essa mulher conseguir chegar a uma denúncia, ela já passou por anos naquilo, ela tá tomando coragem há anos. Então, assim, é uma coisa que leva tempo mesmo e acredito que tem que ter muita compreensão, você tem que passar muita segurança para que essa mulher se sinta pelo menos o mínimo segura possível, ao ponto dela conseguir fazer uma denúncia, ela conseguir procurar uma ajuda. Não, tem que existir todo um trabalho, né, psicológico também. Hoje em Campos a gente tem a CIAN, né, que faz muito esse trabalho de acolhimento, que é importantíssimo, porque muitas das vezes a mulher precisa passar por toda uma fase, né, com psicólogos, com terapeutas, para entender que ela está sofrendo a violência. Uma violência, porque muitas das vezes ela está vivendo ali a violência, às vezes não é física, mas é mental. Porque existem vários tipos de violência, né? A gente tem diversas e hoje, né, com certeza a gente tem um número de violência moral e psicológica muito maior até do que a de agressão física, e as pessoas não sabem que elas estão vivendo, que elas estão naquele ciclo, né? Porque existe um ciclo da violência doméstica. E até você conseguir sair dali, você também precisa ter meios para sair dali. Então, às vezes, a pessoa não tem um tratamento adequado, né, psicológico. Às vezes, a pessoa não tem condição financeira para poder sustentar aquele divórcio, né? O pós, porque quem foi sempre a vida toda principalmente para quem tem filho. Principalmente para quem tem filho. É o que dificulta muito mais, toda essa questão da pensão, da separação, como que vai ser. Exatamente. Às vezes é uma mulher que sempre trabalhou dentro de casa, que é do lar, nunca teve sua independência financeira. Então ela se questiona ali como que ela vai fazer para viver dali para frente, e muitas das vezes prefere continuar vivendo aquele abuso, naquela violência, por não ter uma condição de se manter financeiramente. Sim, exatamente. Você falou exatamente o que acontece. Então, assim, até a gente conseguir, porque infelizmente a gente tem um judiciário, né, que é extremamente abarrotado de processos, então ele é moroso. E aí entra o nosso trabalho como especialista de não só ver o direito, mas também ver o contexto. Não todo. Né? Então eu preciso enxergar, não, essa mulher a vida inteira dependeu dele. Então se ela a vida inteira dependeu dele, ela também tem direito a uma pensão. Então a gente fala de pensão, né, de alimentos transitórios ou alimentos compensatórios. E aí não, também tem filhos. Então aquela criança também tem um direito a uma pensão. Vamos correr atrás para conseguir uma tutela de urgência, que é uma pensão rápida, né, que é algo mais rápido, porque não dá para ela esperar um processo inteiro durante anos no judiciário para conseguir ter um retorno. Então a gente tem que começar a trabalhar para quê? Para dar liberdade àquela mulher.
né? Porque quando ela sai de um relacionamento, ela está num estado de vulnerabilidade muito grande. Então ela precisa começar, ela recomeça, né? Eu sempre falo isso. É um recomeçar, ela aprender a lidar, a viver sem ter o ciclo da violência. E para ela recomeçar, ela precisa de uma base sólida, né? Ela precisa em ter o que ela se segurar, o que ela se agarrar, né? Ter um novo propósito ali, um norte. Sim, para poder seguir em frente. E eu acho que o mais importante, Paula, que falta muito é informação. Então, quando ela está na violência, né, quando ela está no ciclo da violência, existem diversos mitos, diversas mentiras que o próprio agressor conta. Né, para mantê-la naquele ciclo. E aí ela fica acreditando e fica sem informação, sem buscar informação, sem conseguir dar um passo. Por quê? Por causa de todas essas mentiras e esse mito. E como você falou, é um ciclo. Então é um ciclo que muitas das vezes se torna até vicioso. Para você ter a coragem, a ousadia de você sair é algo que requer muito tempo. Muito. Eu sempre escuto das minhas clientes, mas ele tem mais dinheiro que eu, mas ele vai tirar meu filho de mim, ele falou que se eu me separar, se eu sair de casa, ele vai pegar meu filho. E não é verdade. Né? Quando a gente tem informação, eu sempre falo com as minhas clientes, a primeira pessoa que deve saber que você quer divorciar, que você quer sair daquele relacionamento, ainda que não seja um relacionamento violento, ainda que não tenha, né, nenhum tipo de violência doméstica, é seu advogado. Então você senta com seu advogado e você conversa com ele porque ele vai te informar. Desde que você tenha uma decisão, que você já esteja com a decisão tomada. Até para você também ter segurança e saber quais são os próximos passos que você deve tomar. Então, quando você vai no advogado, ele vai te orientar. Olha, a gente tem que ver guarda, a gente tem que ver a convivência, a gente tem que ver a pensão. Mas a convivência é bebê, como que vai funcionar essa convivência de bebê? Então, quando tem mais de um filho quando também. Tem mais de um filho. Então, assim, são inúmeras situações que a gente consegue, né, dizer. Mas precisa estar com essa decisão tomada. Então, eu sempre falo com as minhas clientes, você tem certeza? Se você não tiver certeza, você primeiro vai ao psicólogo. Vai lá, faz seu tratamento, volta aqui quando você tiver... Se entende, compreende toda a situação. Porque às vezes também a pessoa acha que é, mas não é. Exato. Acha que quer separar, não quer separar. Então, acho que é importante também... Primeiro de tudo, você ter certeza da sua decisão. Não é isso que eu quero. É por esse caminho que eu devo percorrer. E eu acho isso muito legal, eu sempre falo sobre isso aqui também, da gente procurar os profissionais corretos, né? Sim. Realmente, uma psicóloga vai ajudar toda essa situação. Tem muitos casais, inclusive, que optam pela terapia em casal. Que tentam ali conciliar. Porque a gente está falando aqui de casos de divórcios que acontecem da pior forma, que é violência, que não se dá mais bem, que tem filho, mas que não é de uma forma muito amigável. Sim. Mas tem também aqueles casais que se divorciam de forma amigável, vamos dizer assim, e que buscam o melhor caminho ali, principalmente quando se tem filho. Sim, eu sempre falo que o melhor divórcio é aquele que a gente consegue olhar para a criança. Então não existe essa coisa de é ele, é ela, aquelas acusações, aquelas mentiras, aquelas discussões. Não, vamos olhar o que é melhor para a criança. Quando você tem filhos, é o melhor caminho. Então não, o melhor para a criança sempre é que seus pais se respeitem. É que eles entendam que cada um vai ter a parte na vida dela e que os dois importam. Muitas das vezes tem essa competição, né? Porque muitas das vezes os casais optam não se separar, não se divorciar porque tem filho, mas aí botam uma criança num lar totalmente desrespeitoso, onde tem violência, onde tem palavras agressivas. Então eu acho que para a criança, ela vai crescer muito mais saudável num lar, onde ela vê que os pais, por mais que não sejam mais um casal, se respeitam, se admiram, se entendem por eles, do que num lar onde os dois estão juntos, mas teoricamente não tem mais aquela base principal de um relacionamento. Não, isso é terrível para a criança, né? A criança quer que os pais sejam felizes, não existe essa de... Talvez seja até difícil no momento do divórcio, mas talvez lá na frente a criança vai entender que aquilo foi o melhor. Sim, e a criança passa, eu sempre falo, a criança ela tem a adaptação muito boa, principalmente até os 7 anos, ela tem uma forma de adaptar. E quando eles entendem que eles vão ter 2 casas, um pai, uma mãe, né, 2 famílias, querendo ou não, e aí tem 2 quartos, eles animam naquilo, né? E principalmente quando eles veem que os pais estão felizes. Por que adianta ficar dentro de um lar que é disfuncional, não existe, né? É um entendimento entre os pais. Não tem aquela base sólida, não tem aquele espelho. É discussão.
E aí você vê, né, o prejuízo que causa isso na vida de uma criança, porque ela passa a viver no meio de discussões, de xingamentos, de situações que elas não deveriam passar. E né? tira aquilo como exemplo até para a sua vida futura, porque nós vemos às vezes muitas crianças, a maioria, que levam traumas da sua infância, do que passou dentro de casa para os seus futuros relacionamentos. Sim, muito, tem demais. E isso é uma realidade, Paula, que é assim, é muito grande, é muito mais do que a gente que vê no dia a dia, é muito mais do que a gente imagina. Crianças sofrem muito quando principalmente quando ela é utilizada como objeto, né? Então, às vezes a gente, né, ao mesmo tempo que a gente sempre torce para que o divórcio acabe de maneira consensual, que dê tudo certo, a gente sabe que a grande maioria não é assim, infelizmente. E aí a gente tem a criança como objeto, e muitas né, das como vezes moeda de os troca, filhos para poder atacar um ao outro. Exatamente, como moeda de troca. E isso é muito triste, porque quem sofre é ela, né? E a gente vem numa violência psicológica para a criança, né? A gente vê muito isso no judiciário, infelizmente. Ana, a gente vai continuar conversando muito ainda nesse segundo bloco. Eu vou chamar rapidinho o intervalo, mas você não saia daí porque já já a gente volta. Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. Viu? Eu falei que era bem rapidinho e já retornei. Vou continuar o meu bate-papo aqui com a Ana, que tá super agradável. E Ana, agora nós vamos entrar no assunto casamento, né? Que nós finalizamos o primeiro bloco falando sobre ninguém casa pensando em se separar. Sim. Mas e se isso um dia acontecer? Quais são os seus conselhos enquanto advogada de coisas que podem ser feitas para poder evitar um problema futuro? Paulo, eu acho que a gente tem que voltar um pouco. Na verdade, o casamento é um contrato. Quando você assina um contrato, você sabe o que você está assinando. Geralmente, quando você casa, você não sabe. As pessoas não se preparam para o casamento. Eu sempre falo que conversar sobre o divórcio é você evitar um problema futuro. Sim. E isso não quer dizer que você vá divorciar, mas isso quer dizer que você sabe que o futuro, né, a Deus pertence, e o que pode acontecer ou não, também a gente não sabe. Então a gente tem que estar preparado para aquele momento. Hoje a gente tem, né, vários planejamentos. Engasguei. Vários planejamentos, inclusive o planejamento, né, matrimonial. O que é um planejamento matrimonial? É você saber como vai ser o seu casamento em relação a bens, em relação a filhos. A gente fala que no planejamento matrimonial você pode botar o que você quiser, até mesmo uma cláusula, se você não for fiel. Então você pode botar lá dizendo que se você... Isso é real? Isso é real. Eu já vi nas redes sociais, só que eu tinha essa dúvida, isso é real? De pagar uma multa, enfim, sim, depende da cláusula, né? E é muito, muito comum no mundo dos famosos, né? A gente vê aí vários famosos com cláusulas que te assustam, mas que é uma realidade. Num planejamento matrimonial a gente pode colocar, né, sobre educação de filhos, a gente pode colocar sobre o patrimônio, como que vai funcionar, né, o patrimônio que for constituído durante o casamento, o que foi feito antes. Então você tem total liberdade. É claro que você não pode infringir a lei, colocar coisas ali, né, que vai infringir a lei, por exemplo, permitido agressões, coisas nesse sentido, é claro que a gente não pode colocar, mas qualquer coisa que não infringe a lei você pode colocar ali, né? Então existe ali vários tipos de cláusula que você pode colocar nesse contrato. E esse contrato é fundamental para você saber, né, como você vai estar casando. Se você vai estar casando pelo regime de comunhão parcial, se você vai estar casando pelo regime misto, porque você pode misturar o universal com parcial, você pode misturar a separação com o universal, você pode fazer o seu próprio regime com o contrato. Isso é muito importante. Então, quando você pensar em casar, você pensa em fazer um planejamento matrimonial. Isso evita toda dor de cabeça. Mas e se eu não fizer? E se eu não fizer? A pessoa casou ali achando que ia morrer casada. Foi no amor, né? Não pensou nas consequências. Porque o fim, ele expõe muito a intenção e o coração das pessoas, né? Às vezes você acha que você está casado com uma pessoa, infelizmente no decorrer da vida você percebe que não era aquilo. Sim. E você pega completamente surpresa. Até no primeiro bloco, onde nós falamos de mulheres que são dependentes totalmente financeiramente dos seus maridos, esposos. Como que se vê nessa situação? Você, na verdade, quando a gente casa, né, a gente não pensa em divorciar, como você falou, e a gente pensa que aquela pessoa ali vai ser aquela pessoa para sempre. Mas você só conhece o seu marido quando você vai divorciar. E isso aí é fato.
tá? Eu vejo, tem diversas... Tanto um quanto o outro. Sim, sim. Eu vejo diversas clientes, né? Como eu atendo só mulheres, eu falo no feminino, né? Mas isso eu falo, Alê, mesmo para os dois, então vale para os dois. Que falam, não, ele é incapaz de fazer isso. Quando a gente vai para o processo, ele é capaz de fazer isso. E mais um pouco, às vezes. E muito mais. Então, eu sempre falo que a mulher, ela tem que estar informada dos seus direitos, ela tem que saber o que cabe ao seu regime de bens, ela tem que saber a possibilidade financeira do seu marido, até mesmo para uma pensão alimentícia para os seus filhos no futuro. Então, o direito se faz com provas. E como que eu me preparo para um divórcio? Como eu falei mais cedo, o último a saber que você quer divorciar é o seu cônjuge. O primeiro é seu advogado. Então, a primeira coisa, né, pensei em divorciar. Você vai procurar um especialista. Olha essa dica aí, porque nós falamos que nós traríamos muitas informações que nós já estamos trazendo e dicas também. Então, sempre comunique o seu advogado. Primeira coisa, seu advogado. Que ele vai te dar um norte, né, dos seus direitos e aí você vai conseguir, né, ver provas. Documentos. Aproveita enquanto você está casada, né? Eu sempre falo isso. Mulheres, tem acesso. Sejam espertas. Enquanto você estiver casada, você tem acesso. Então, sempre, né, tire fotos, guarde. Eu falo que a gente cria um e-mail só para isso, né, um e-mail de provas. E aí você coloca fotos ali, né, do documento do carro, do documento da casa, né, toda a documentação de bens que você tem acesso, você guarda isso. Se tiver conta conjunta, ótimo, mas se não tiver, viu um extrato ali perdido pela casa, viu uma fatura de cartão, tire foto, porque a mulher também tem direito, né, às reservas, né, o que foi constituído durante o casamento. Então, o mais importante, tirar fotos e prints de tudo que você tiver acesso, porque isso é fundamental no processo, porque às vezes o processo demora demais, porque a gente tem que ficar buscando o patrimônio. Sim. Então, a gente tem que ficar tentando adivinhar o que aquela pessoa tem, quando, né, você poderia ter isso que você consegue ainda no casamento. E pensão de filhos? A gente sabe que sempre tem uma polêmica, é difícil conseguir determinar isso de uma forma ok para os dois, né? A gente sempre vê que o pai, na maioria das vezes, não alega tudo que ganha. Como você falou, o padrão de vida diz uma coisa, mas ali no salário diz outra. Sim. Como que Existe muitas fraudes, né? Eles tentam de todas as formas esconder, né, a verdadeira possibilidade financeira. Porque a criança, né, ela tem que seguir o padrão de vida que os pais podem oferecer. Sim. Eu não digo isso só para o pai ou só para a mãe, ambos os pais. Só que muitas das vezes a mulher, ela já tem uma sobrecarga ainda maior. Né? Então, quando a gente fala sobre pensão, é importante também a gente pontuar isso. Qual é o tempo que essa mãe dedica para essa criança e qual é o tempo que o pai dedica. Isso também tem que ser computado, né? Quando a gente pensa numa pensão alimentícia, porque essa mulher está deixando de fazer 1000 outras coisas para poder estar ali se dedicando à maternidade. Então, enquanto isso, a gente tem um outro lado que quer tentar de todas as formas ocultar, né, o que realmente recebe. Quando a gente fala de pensão, a gente tem que ver, né, esse balanço entre a necessidade da criança e a possibilidade financeira do pai. Como que a gente comprova essa possibilidade financeira? Muitas das vezes aquele pai tem um contra-cheque, é o que recebe, ponto, mas muitas das vezes não. Né? Às vezes são pais que são empresários, às vezes são pais, né, que são autônomos, que têm outras atividades que não são facilmente comprovadas. E aí entra o FBI, que a mulher ela tem que ter um lado no FBI. Né? E o que me deixa assim mais chocada talvez nisso tudo é que todas essas fraudes, essas mentiras, como você acabou de falar, tá tirando do seu próprio filho. Do seu próprio filho, mas eles não é de pensam. qualquer pessoa. É interesse próprio, porque eles acham que a mulher vai luxar com aquela pensão altíssima. E muitas vezes pagam um valor que não dá nem pra criança e acha que é a mãe que tá vivendo com aquele dinheiro, viajando, passeando com aquele dinheiro, não é ela que tá trabalhando, entendeu? E aí, quando a gente fala, né, em algo que a gente tem que demonstrar que às vezes existe uma simulação, às vezes existe uma ocultação, Sim. Nós temos que pensar em provas. É claro que a teoria da aparência, que é uma das teorias que a gente utiliza, é muito importante, que é a comprovação do padrão de vida em si. Então, se o pai está viajando, passeando, né, festas open bar, aquela coisa toda, né, ostentando em redes sociais, tira print de tudo. Então, as redes sociais, né, é uma prova bem fundamental para a teoria da aparência, que é um princípio, né, do direito. Então, é fundamental. Tira foto de tudo, print de tudo,
tudo, porque tudo vale, tudo é importante. Então essa dica é a primeira que eu sempre falo, né, da importância da gente comprovar através da teoria da aparência. Existem diversos outros meios também, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, que é mais durante o processo. E também, é claro, que eu sempre falo, se é empresário, se tem uma empresa, é importante que você vá lá e compre alguma coisa, porque ali vai sair o CNPJ, né? Existe essa busca de CNPJ, existe para saber certinho qual maquininha para onde está indo, que a gente já sabe. Ali. A gente faz uma busca, né, para saber para onde está indo esse valor. Então tem como captar tudo, mas óbvio que a mulher que de fato quer se divorciar, que sabe que vai enfrentar esse problema com o pai da criança, ela já pode ir se adiantando e seguindo todas essas dicas. Sim, é muito importante que ela tenha isso em mente. Então, ela saber, né, como funciona a empresa do marido, ou como que funciona o recebimento de, né, um trabalhador que é autônomo, saber também quais cartões, o que que tem, qual banco, tudo isso é muito importante, entendeu? Então, eu sempre falo, pega a placa do carro, porque a gente joga, né, no sistema, a gente sabe o valor do carro, sabe se é financiado, se não é, porque tudo isso importa. Entendeu, Paula? Na hora que a gente vai definir uma pensão para uma criança, a gente tem que ver esse padrão de vida do pai. Porque não adianta eu colocar, né, um valor irrisório, que não é compatível com o que ele pode, que é o que geralmente eles querem oferecer, e também não dá para botar, né, um valor absurdo. Também. Tem que ter algo, equilíbrio. Tem que ter o real, né? É isso aqui, e buscar por aquilo também para ter justiça, né? Tanto para essa mãe, também para esse pai, porque existem diversas situações. Sim. E em relação, quando você tem filho, você se divorcia, em relação, a gente falou sobre pensão, a gente falou sobre contrato de casamento, e em relação à guarda da criança, que também é um assunto muito polêmico, que eu acho que muita gente fica perdida em relação à informação. Muitas mulheres também acredito que se mantenham no relacionamento com medo de perder a guarda do seu filho, pro seu parceiro, pro pai. Como que costuma acontecer? Como que é, né? Como que é? Como que acontece isso? Como que você consegue definir? Então, guarda, quando a gente fala de guarda, as pessoas já confundem com convivência, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, a gente tem o regime de convivência, que é saber certinho quando que aquela criança vai estar com o pai, quando vai estar com a mãe. Então, a gente bota dias e horários, datas festivas. A gente monta realmente uma rotina para essa criança. Então, eu sei, ele vai planejado. Saber. Isso, ele vai saber quando ele vai estar com o pai e quando ele vai estar com a mãe. Isso é convivência. Guarda, a gente tem dois tipos de guarda no Brasil, que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Quando a gente fala de guarda, a gente está falando sobre decisões, então sobre responsabilidades. Não existe só, né, o ônus, eu falo sempre isso. Existe o bônus também, porque aquele pai, aquela mãe vai passar mais tempo com o filho em relação às responsabilidades. Quando é guarda compartilhada, precisa dividir as decisões, então a gente vai saber onde vai estudar em conjunto, a gente vai saber se vai fazer uma atividade física em conjunto, se vai... Então, essa provavelmente é uma decisão para aqueles pais que se divorciaram, mas ainda querem manter uma boa convivência pelo filho. Uma boa convivência, é essencial. Para você ter uma guarda compartilhada, tem que ter uma boa convivência, porque tem que ter diálogo. Então, vocês vão decidir em conjunto a respeito da vida do seu filho. Mas não é só decidir, tem que ter responsabilidade. Então, aquele pai tem que estar junto com a mãe na consulta médica, tem que levar, né, determinados dias na escola, tem que ser presente. Isso é uma guarda compartilhada. Quando a gente fala de guarda unilateral, a gente dá um poder maior para o guardião. Então, a gente fala, não, você vai fazer as decisões, você vai decidir onde vai estudar, se vai fazer atividade física, se não vai, você tem a responsabilidade de levar um médico. E isso não exclui o poder parental dos pais. Ambos os pais, né? Somente pai e mãe têm poder parental. Nenhum outro tem poder parental, né? Avô, tio, tia, mesmo na ausência dele, ninguém tem poder parental, só pai e mãe. E isso não exclui com a guarda. Então as pessoas acham, não, vai tirar o meu filho de mim quando pega a guarda. Não, é só uma questão de rotina, é só uma questão de decisões. Poder parental, que é direitos e deveres com seus filhos, todos vão ter. Entendeu? Então existe esse mito muito grande. Existe o mito de, vai ficar 15 dias com um, não vai ficar 15 dias com o outro. Confundem, né? Por isso que é muito importante a gente sempre trazer essas informações para que todo mundo, né, saiba qual caminho decidir, o que é melhor para cada um e já ir certinho, né? Ana, tô muito feliz de ter recebido você aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa também vai gostar muito. Foi um bate-papo muito esclarecedor, muito leve. E agradeço mais uma vez e espero ter você aqui em outras oportunidades pra gente poder dar continuidade a esse bate-papo
e falar também de outras coisas. Sim, não, foi maravilhoso, eu adorei, né? Trazer informação é fundamental e agradeço muito o convite. Então é isso, meninas, muito obrigada. Até a próxima semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau.